se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Ponto. Vou ler novamente. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Aleluia. Nós estamos aqui nessa série, onde João, ele descreve aqui a maior sequência nos evangelhos de Jesus pregando. É a maior sequência que nós podemos visualizar nos textos bíblicos, Jesus fazendo uma pregação antes de sua prisão e de sua morte. E por isso é de extrema importância para os nossos dias. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, os discípulos angustiados. Nós vamos encontrar os discípulos atemorizados naquela quinta-feira à noite. Já estava sendo tudo tramado para que Jesus morresse na cruz injustamente. E claro que nós sabemos que era plano do Pai, mas humanamente dizendo, foi uma morte injusta. Estava sendo tudo tramado naquela noite e os discípulos estavam angustiados. O ambiente era tomado por essa angústia. E Jesus aqui nesses 5 capítulos, irmãos, nessa maior mensagem dele, ele abre o seu coração. Ele revela a profundidade do seu coração. E o mais lindo de tudo, ele revela a beleza e a profundidade do seu coração em tempos de tribulações, em tempos difíceis, em tempos onde ele sabia que iria doer, mas ele escolhe ainda assim abrir o seu coração e declarar verdades plenas. Sabe quantos aqui gostam de assistir filme? Maioria, né? Se eu agora fosse contar para vocês, um filme saiu, lançamento, qual parte do filme que vocês não suportariam que eu contasse para vocês? Final, né? Por quê? Porque nós consideramos o final como o mais importante. É no final que nós olhamos para o filme e dissemos assim: uau, que filme incrível. Como também é no final que a gente pode olhar para o filme e dizer: sério que é isso? Não acredito. Quantos filmes eu já assisti e falei assim: nossa, sério? O começo foi legal, o meio também, mas o final é isso? Porque temos na nossa consciência de que aquilo que vem por fim importa muito. E Jesus espera até o fim de seus dias na terra, de seu ministério, para trazer revelações importantes. E se foi no fim, elas importam muito. Elas não devem ser desprezadas. Elas não devem ser deixadas de lado. E nós vamos trabalhar aqui o porquê. Esses 5 capítulos são de máxima importância para os nossos dias. Por quê? Que verdadeiramente, como foi trabalhado na semana passada, lavar os pés de um traidor importa para os nossos dias. Porque tocar a impureza, que foi para isso que fomos chamados, importa para os nossos dias. E aqui Jesus revela verdades absolutas do tipo de igreja que ele deseja para hoje. Do tipo de igreja que ele deseja não só para hoje, mas para quando viveremos os tempos mais difíceis das nossas vidas. Onde viveremos, e já aqui dando o meu posicionamento, grande tribulação. Jesus está declarando aqui o que eu desejo para vocês, igreja, hoje. Assim como os pés era a parte impura naquela época, ele está dizendo: igreja, eu chamei vocês para tocar em pureza nesses dias. Eu chamei vocês para tocar em pureza nos dias de maiores aflições. E não tem como, irmãos,
eu entrar no capítulo 14 sem antes lermos o finalzinho do 13, porque faz parte. Jesus está aqui discorrendo uma mensagem. Ele fecha as portas do cenáculo num ambiente de intimidade, e eu te convido nessa noite a entrar nesse ambiente de intimidade, onde verdades são reveladas, verdades aos seus amigos. E eu te convido a ler capítulo 13, versículo 36, onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus então responde: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Versículo 37, então Pedro lhe disse ainda: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nós aqui começamos a entrar no capítulo 14. Pedro, ainda no capítulo 13, Pedro está dizendo, com angústia, com dúvida: para onde o Senhor vai? Olha, Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora. Então Pedro declara: eu vou contigo, eu te seguirei, eu darei a minha vida. E nós já sabemos que Pedro era um emocionado, como eu, como nós. Por ti darei a minha vida. E aí nós já sabemos dos pormenores. Jesus declara: antes que o galo cante. E aqui galo não é um animal só a nível de informação, porque naquela época não podia existir animais de porte pequeno em Jerusalém. Então não tinha galinha, não tinha galo. Então que galo que era, Vini? Era um soldado romano que tocava uma trombeta, que era chamado dessa forma. Antes que esse som toque, tu me negarás 3 vezes. Só que Jesus não vai discorrendo muito sobre o que Pedro vai fazer. Jesus não vai para cima de uma crítica. Jesus não escolhe derrubar Pedro ali. Eu acho que só aquilo que Jesus já disse, já acabou com Pedro ali mesmo. Você me negará por 3 vezes. Então Jesus entra no 14, onde ele diz: não se perturbe o vosso coração, Pedro. Não deixe o seu coração angustiado, não deixe o seu coração cheio de temor. Aí ele declara: crede em mim. Credes em Deus, também credes em mim. Jesus está dizendo: Pedro, não se atemorize. Pedro, não deixe com que confusão tome conta do seu coração. Pedro está dizendo: a minha pergunta está dentro de um coração que está sem paz, Deus. Está sem paz, Jesus. Para onde vais? Eu quero ir. Eu estou angustiado. E Jesus diz: não perturbe o vosso coração. Assim, nesse início aqui, eu já aplico para os nossos dias. Ouve isso aqui do Espírito Santo, meu irmão. O tipo de igreja que Jesus deseja para os nossos dias não é uma igreja de coração perturbado. O tipo de igreja que Jesus deseja para os nossos dias e para os dias futuros não é uma igreja que não tem paz. Não é uma igreja que está totalmente preocupada e angustiada, como Pedro estava. O tipo de igreja que Jesus deseja para esses dias atuais não é a igreja que recorre a armas humanas, não é a igreja que recorre àquilo que é terreno, mas é a igreja que anda por fé. É a igreja que anda declarando: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. É isso que ele está dizendo: eu busco os filhos que creem em mim. Não se atemorize, Pedro. Não se atemorize, igreja. Os dias são maus. Os dias são maus. Nesses dias eu e você estamos conseguindo perceber que tudo que nós construímos é como sopro.
que tudo que nós batalhamos para ter é como sopro, se desfaz, assim. Nesses dias, do maior ao menor, as armas terrenas não puderam defender. Jesus busca uma igreja que vive por fé. Jesus busca uma igreja que vive por fé, que crê em Deus de fato, que se entrega, que derrama o seu coração. Jesus está declarando para Pedro: Pedro, igreja, é nos momentos mais difíceis que eu chamo vocês para crerem em mim. É nos momentos de maior sensibilidade da vida humana que eu vos chamo, olhe para mim. Sabe o momento que você chora, a angústia vem, a dor vem, o diagnóstico vem. É este momento que Jesus te chama, credes em mim. Olhe para mim. É por isso que estes 5 capítulos é de extrema importância para os nossos dias, porque nós estamos vendo pessoas recorrendo a armas humanas. Estamos vendo pastores recorrendo às questões terrenas, quando na verdade Ele está chamando o povo para mais próximo dEle. Quando na verdade Ele está chamando o povo para atos de jejum e oração e lágrimas nos olhos. Ele está chamando os filhos, olhem para mim nos piores dias das vidas de vocês, credes em mim, não perturbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração. E Jesus continua, do versículo 2 ao versículo 11, Jesus aqui continua discorrendo a sua mensagem. Jesus continua aqui dizendo: olha, o coração de vocês deve estar sinalizado para mim. No verso 2 nós encontramos dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está aqui nos convidando a uma intimidade com Ele. Jesus está aqui nos trazendo um convite para intimidade com o Pai. No 3 Ele diz: e se eu for, eu vos vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para onde eu estiver, vocês estarão também. Não se esqueçam, Pedro ainda está ouvindo Jesus olhando para ele e falando com ele. Jesus está dizendo: Pedro, para onde eu vou, você vai também. Pedro pode ter falhado com Jesus, mas Jesus jamais falharia com Pedro. Nós podemos até falhar com Cristo, mas Ele nunca falhará conosco. Ele vai nos buscar. Ele virá nos buscar. Ele é fiel e não existe margem para erro. Ele virá nos buscar. Ele está dizendo: não se perturbem o vosso coração. Eu não falho com vocês. Eu não falharei. Eu não falharei. O que dizemos de Filipenses capítulo 1, versículo 6? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Ele irá nos buscar, aleluia! E aí nós entramos no versículo 5, onde existe a primeira pergunta, onde Tomé pergunta: Pai, nós não sabemos o caminho. E aqui eu estou dizendo Pai, mas ele não disse assim. Ele disse: nós não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. Olha o convite para a intimidade. Ele diz: eu sou o caminho.
Senhor, não sabemos para onde vais, versículo 5, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quantos aqui querem experimentar mais do amor de Deus? Talvez você entrou aqui pela primeira vez nessa noite. Existe amor de Deus para você, existe graça de Deus para a sua vida, mas antes é necessário relacionar-se com Cristo, e Ele está aqui. E Ele está aqui, e Ele deseja você, e Ele deseja você mais que tudo, e Ele quer que você tenha esse relacionamento, porque não tem como chegar a Deus sem Jesus Cristo, não tem como, é necessário um relacionamento com Jesus, e tem muita gente querendo chegar até Deus sem Jesus, e não tem como, é impossível. É impossível, e aí então, discorrendo a mensagem do verso 8 ao 11, eu estou correndo aqui por causa do tempo, mas do verso 8 ao 11 nós encontramos a segunda pergunta, onde Felipe vai dizer, Senhor, não é mais o caminho, agora o outro homem pergunta, mostra-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, versículo 8, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Felipe, Felipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai, como pode dizer, mostra-nos o Pai, Felipe? Há quanto tempo eu estou contigo? E o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, tem crente aqui que está há muito tempo com Deus e ainda não conseguiu enxergar quem é Deus. Não conseguiu entender quem é o nosso Deus, não conseguiu entender quem é Cristo. Jesus é Deus, meus irmãos, Jesus é a água da vida, e se Ele é a água da vida, Ele é necessário e não opcional. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de água, se nós não bebermos água, já era. Ou seja, Jesus se revela como água da vida, porque Ele não é opção, Ele é necessidade. Nós necessitamos de Jesus, e mais, Ele se revela como o pão da vida, porque quem não se alimenta morre por inanição, não tem como. Jesus está declarando, eu não sou opcional, igreja, eu sou necessidade para os seus dias. Eu sou necessário para o seu corpo, para a sua vida humana, sem mim você morre. Sem mim você morrerá. Jesus, meus irmãos, tem gente em conflito. Jesus é a luz do mundo, Ele quer iluminar as trevas que você vive, Ele quer iluminar as trevas da sua família, Ele é a luz do mundo. Jesus está dizendo, Felipe, quem me vê, vê Deus, vê o Pai, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tem gente em conflito ainda que não entendeu. Jesus morreu para te salvar, meu irmão. Jesus morreu para te salvar, para te libertar de todo pecado, para te libertar de toda sujeira, para te libertar do poder do inferno, para te colocar em lugar de príncipe e te dizer, filho, eu te amo. Jesus está dizendo, quem olha para mim, vê o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, Felipe. Não se atemorize o coração, igreja. Credes em Deus. Credes em Deus, porque é Ele quem ilumina as trevas, é Ele quem sacia a nossa fome, é Ele quem sacia a nossa sede, é Ele quem nos salva. Eu não sei se o seu coração queima. Jesus está declarando verdades para os seus amigos, e as portas do cenáculo estão fechadas aqui. Jesus está declarando verdades a nós, que transformam as nossas vidas, transformam a nossa existência. Ele está dizendo, essas palavras que eu vos digo não é por mim, não é por mim, mas é Deus agindo em mim, eu sou obediente. Mas como assim? Como assim? Como assim?
um homem que é Deus, é obediente, como que confusão, como assim? Nesses dias de relativismo, como Jesus está chamando uma igreja que não se move por relativismo, mas se move por obediência, intencionalidade, por fidelidade. Essa é a igreja que nós devemos ser na atualidade. Jesus está te chamando, irmão. Ele está te chamando e dizendo: viva por obediência. Tudo que fizer, faça por intencionalidade. Saiba o que está fazendo. Vai entrar no namoro, seja intencional. Seja verdadeiro, seja fiel a Deus. Vai entrar num trabalho, seja fiel a Deus. Vai entrar numa faculdade, seja fiel a Deus, seja intencional. Eu vos chamei para este tempo, para revelar a mim. Meus irmãos, Ele está dizendo: conheçam a mim. E aqui o texto original no conhecer é intimidade. É intimidade. O texto no original traz a intimidade a mesma de um casal que tranca a sua porta e tem um momento íntimo. Tem um momento de intimidade. Que está na tua casa e tem um momento de intimidade. Conhecer. Jesus está te chamando para ter intimidade com Ele. Meus irmãos, Jesus não te chamou para orar só no culto. Jesus não te chamou para orar só no domingo. Jesus te chamou para viver uma vida em culto. Jesus te chamou para viver uma vida para Ele, não um domingo, não uma quinta, não uma terça. Jesus te chamou para viver uma vida para Ele. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão felizes ainda? O Senhor é bom demais. E há uma preciosidade em conhecer a Deus, porque conhecer a Deus está claro para nós. Capítulo 14. Versículo de número 16. Jesus aqui começa a falar: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Para sempre convosco. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele é real nessa noite. Há um convite para nós. Há um convite para nós. E esse convite é tão poderoso que ele declara versículos antes que quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós obedecemos, quando nós somos fiéis a este Deus, os céus tocam a terra. Os céus tocam a terra. Os céus afetam a terra. Afetam de tal forma que no versículo 12 nós vamos ver: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que a que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. Aqui eu consigo linkar com Pedro e alguns irmãos em Atos capítulo 2, mediante a uma palavra: sede desobedientes, meus irmãos, e esperai, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. Aqueles irmãos obedeceram, eram fiéis a Deus. O Espírito Santo veio e Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo, prega a palavra de Deus, e mais de 3.000 almas. 3.000 almas são salvas.
Jesus, no seu curto tempo na terra, afetou totalmente a terra e a nossa humanidade. Isso é claro, isso é óbvio, mas nós não vemos um sermão de Jesus com 3.000 almas sendo impactadas. Nós fomos chamados para agir no mover do Espírito Santo, e se Jesus diz que nós podemos fazer, nós podemos. Esse é o tipo de igreja que Ele deseja, que se levanta na autoridade do Espírito. E homens e mulheres não correm atrás de dinheiro com a nossa fala. Homens e mulheres são salvos pelo Espírito Santo. Esse é o tipo de igreja que Ele deseja. A igreja que é íntima ao Espírito Santo de Deus. E talvez você se pergunte, eu quero que não pergunte, mas talvez você se pergunte, mas para que o Espírito Santo? Jesus está indo e Ele disse, eu vos deixarei o Espírito Santo. E nós podemos encontrar do versículo 16 ao 17, onde nós lemos o 16, mas no 17 diz assim, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará entre vós. Para quê? Para quê que o Espírito Santo estará entre vós? Para que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Meu Deus, existem 4 elementos aqui, 4 elementos nesse texto, nesses 2 versículos. Jesus está discorrendo aqui, e Ele vai dizer, nas entrelinhas, o Espírito Santo está no meio de vocês para que vocês tenham comunhão. Não existe comunhão sem o Espírito Santo. Não existe vida de igreja sem o Espírito Santo. Jesus está te chamando, dobre os seus joelhos e busque o Espírito Santo. Quer viver em comunhão? Não tem como separar, só dá para viver koinonia, comunhão, por meio do Espírito Santo. Ele está em nós para vivermos em comunhão, igreja. Ele está em nós para vivermos em comunhão. Segundo, Ele está em nós para nos defendermos. E por que isso é importante? Porque nós corremos toda a nossa vida, utilizamos os recursos terrenos, tudo para que nós possamos nos defender. A nossa única defesa é o Espírito Santo. Ele está, Ele está presente para nos defender. Ele está, Ele é. Terceiro, Ele está presente para ser a fonte de poder. Um poder genuíno. Não tem como cura, não tem como oração, não tem como sem o poder do Espírito Santo de Deus. E principalmente 4, Jesus está dizendo, esse Espírito Santo estará no meio de vós para guiá-los na verdade. O Espírito Santo quer guiar você na verdade, irmão. O Espírito Santo te chama a ser guiado na verdade. Jesus está dizendo aos seus amigos, aos nossos corações, o tipo de igreja que eu desejo para hoje e para o fim dos tempos, para os últimos dias e para o fim dos tempos, é a igreja que está em comunhão comigo. É a igreja que não busca no tempo da tribulação defender-se pelo governo, pelas mídias, e sim através do Espírito Santo de Deus. É a igreja que não busca poder terreno, mas é a igreja que busca poder do alto. É a igreja que busca poder do Espírito. É a igreja que está revestida de Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Peguei esse do pastor Júnior. Essa é a igreja que devemos ser, que é guiada pela verdade, que é guiada na verdade. É isso que Ele deseja. E Jesus, se não bastasse todos esses pontos que vêm queimando em nosso coração, Ele continua, capítulo 14, versículo 18 e 19, eu não vos deixarei órfãos. Ei Pedro, ei igreja, não perturbe o vosso coração, eu não vos deixarei órfãos. Dentro
Em pouco o mundo não me verá, versículo 19, mas vós me vereis. Por quê? Porque Ele vive. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que está morto. Nós não servimos, e eu preciso repetir isso, nós não servimos a um Deus que está morto. Sabe quando você ora, meu irmão? Quando você dobra os seus joelhos e a lágrima rola? Sabe quando você clama por um familiar seu? Jesus está ouvindo. Esse é o tipo de igreja que Ele deseja, que ouve a Ele e entende. Ele não está vivo. Ele não nos deixou órfãos. Temos casa. Quando um órfão vem para uma nova família, o órfão tem casa. Na verdade não é mais chamado como órfão, mas agora é filho. O filho tem casa, e tendo casa, tem provisão. E tendo provisão, tem cuidado. E quando tem cuidado, o coração é lavado. E quando tem cuidado, a mente é cuidada. E quando tem cuidado, toda a sua vida muda, as suas vestes mudam. E agora ele só quer viver esse novo amor. Agora ele só quer viver para esse novo que te adotou. Nós não somos mais órfãos, igreja. Nós fomos adotados. Fomos adotados por esse Deus. Um Deus vivo. Um Deus vivo. Um Deus vivo, vivo, vivo. Sabe quando cantamos Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele está vivo. E Jesus está dizendo, vocês vão me ver. Vocês vão me ver. Nós podemos ver a Cristo hoje. Nós podemos ver a Cristo hoje, irmãos. Nós podemos. Glória a Deus. Chegamos até o versículo 19. E se já não bastasse tantas verdades, do versículo 20 em diante, nós veremos o porquê nós fomos criados. Fomos criados para amar Jesus. Fomos criados para amar e ser amado. O texto, no versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E Deus não costuma amar 20%. Deus não costuma amar 5%. E aí Jesus diz assim: eu também o amarei. E mais, me manifestarei a Ele. Fomos criados para amar Jesus. É por isso que você, jovem, já passou da hora de estar entregando seu coração para quem não está nem aí para você. É por isso que você já passou da hora de entender que você nasceu para amar um só. Jesus está destronando nessa noite os amores rivais. Jesus está destronando os amores rivais. Jesus te chama para amá-lo. E Ele te chama para ser amado. E Ele não costuma amar 5%. Ele ama 100%. E em meio a esse amor, Ele declara: eu me manifestarei a eles. Eu me manifestarei à igreja. Tem muita gente buscando manifestação de Jesus sem amar a Deus. Não seja esses. E eu creio que você não será. Não busque a manifestação de Cristo sem amar a Deus. Jesus te chama a amá-lo e a ser amado. Vocês creem que Ele quer se manifestar a nós? Vocês creem nisso? Ele deseja se manifestar nos becos deste bairro. Ele deseja se manifestar
nas casas ao redor dessa igreja. Ele deseja se manifestar na tua família. Mas Ele está dizendo: ame a mim e só a mim. O tipo de igreja que Ele deseja é que ama a Ele sobre todas as coisas. E aí então veremos a manifestação de Jesus ecoando por essas portas. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, sendo cheios do Espírito Santo. Porque haverá um tempo que nós seremos conhecidos como a igreja que é amada por Deus e que ama a Deus mediante a todas as coisas. Esse é o meu desejo e oração. Esse é o meu desejo e oração. Porque a pergunta mais fundamental dos nossos dias, a pergunta mais fundamental é: o que você ama? O que é que você ama? Jesus não vem perguntar para mim: Vinícius, me mostra o que você sabe, o que é que você sabe? Jesus não olha para mim e diz: Vinícius, qual é o grau da sua inteligência? Jesus está dizendo: o que desejas? Ou seja, o que ama. O que seu coração está cheio, o que desejas, aonde está o seu coração. Meu irmão, você não é o que você pensa. Por várias declarações de coaches atuais, você é o que a tua mentalidade diz. Meu irmão, você é aquilo que você ama. Sonde seu coração. Ele deseja se revelar. E não só se revelar. Versículo 23. E se os irmãos do louvor quiserem vir aqui já. Ele não deseja só se revelar. Versículo 23. Jesus responde: se alguém me amar, de novo, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra e meu Pai o amará. Olha o que ele declara, meus irmãos. E nós faremos morada neles. Jesus não quer se revelar somente, Ele quer fazer morada em você. O texto está dizendo que Jesus quer morar em você. O texto está dizendo que Jesus quer morar em você. Meu irmão, o Espírito Santo está aqui. Vini, como você sabe? Você sentiu um arrepio? Não. Vini, como que você sabe então? É a gritaria? É o que, Vini? O versículo 26 me responde. Eu tenho base bíblica para te dizer que o Espírito Santo está aqui agora. O versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo está aqui e está te fazendo lembrar tudo que Jesus declarou sobre você. É por isso que eu creio que Ele está aqui. Porque é uma verdade bíblica, é uma verdade plena. Ele está nos ensinando e dizendo: olha, Jesus já declarou o tipo de igreja que Ele deseja. Aquela que não está com o seu coração turbado, aquela que não está com o seu coração atemorizado, mas aquela que está crendo em mim, aquela que está fiel a mim, aquela que me obedece. O Espírito te chama e te faz um convite. Ele te deseja. Ele te trouxe aqui hoje, nessa noite, porque Ele está te convidando. Ei, olhe para mim. Pai, mas está doendo. A lágrima desce. Ah, meus irmãos. Ele está nos dizendo isso para que tenhamos paz. Versículo 27 e 28. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá. Pare de correr atrás da paz do mundo. Não se perturbe o vosso coração. Ele está dizendo de novo: não tenham medo. E olha o que ele declara no versículo 28, não tenham medo, tenham paz, não andem com medo,
porque Ele nos garantiu. Versículo 28, ouvistes o que eu vos disse, eu irei, Pedro, eu irei, igreja, eu irei, mas eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu volto. Mas Ele volta para quê? Ele volta para buscar a igreja a qual nós trabalhamos no capítulo 14. Ele volta para buscar a igreja amada. Ele volta para buscar a igreja que não está confusa, mas crê em Deus. Ele volta para buscar a igreja que não anda em conflito, mas anda em Jesus. Ele volta para buscar a noiva que deseja de coração, que ama a Deus sobre todas as coisas. Ele voltará, igreja. Ele voltará para me buscar e para te buscar. Ele voltará para nos buscar. E nós então poderemos dizer: o Rei chegou. O Rei chegou. Apocalipse 7,17, abra e eu termino com esse texto. Apocalipse 7,17, não se turbe o vosso coração, não andem atemorizados, Apocalipse 7, versículo 17, nós queremos ver a tua face, assim como cantamos no início. Apocalipse 7, versículo 17, o texto diz assim: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá a fontes de águas da vida. E aqui para mim, fechamento com chave de ouro. E esse Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, eu pego a igreja amada. Eu pego você, Carlos, Mateus, Thaís, Jaélia, pastor Rogério, os que me amam, os filhos que não andam atemorizados, os filhos que andam por fé, os filhos que vindo, como o texto de Apocalipse diz, que esses irmãos com vestes brancas, que estão vindo da grande tribulação, eles estão vindo de grande dor, e Deus está dizendo: nos momentos de grande dor, eu vos enxugarei toda a lágrima dos olhos, eu vos enxugarei toda a lágrima dos nossos olhos. Essa é a igreja desse tempo, uma igreja que se lança a esse Deus, que não anda em conflito, que não anda em confusão, mas anda por fé, que não anda em conflito e confusão, mas anda por fé. Credes em Deus, crede também em Cristo, Ele irá nos salvar. Se coloque de pé, porque essa é a noite da nossa transformação. Talvez você entrou aqui só pensando: eu estou ouvindo porque eu só acompanho minha esposa. Não, o Espírito Santo está te chamando. Eu desejo a tua vida. Meus irmãos, este é o tipo de igreja que eu sonho, que eu oro e que eu quero ser, e que eu preciso ser mudado. Quando eu olho para Maria erguendo seus braços aos céus, eu olho e digo: ainda há esperança. Quando eu olho para o Cauã tocando uma criança, eu digo: ainda há esperança. Quando eu olho para a Dona Lau curada de um câncer, eu olho e falo: há esperança. Quando eu olho para a pastora Hélia e vejo um milagre vivo na minha frente, ainda há esperança. Toda lágrima dos olhos serão enxugadas. Essa é a igreja dos últimos dias, pastor Rogério. Um milagre aqui, um pastor pregando a verdade, desenganado pela medicina,
Eis aqui os filhos chamados para viver para Deus, chamados para viver por fé. Eis-nos aqui. Quando eu olho a senhora, há esperança, há esperança. Os dias serão difíceis, mas essa igreja será achada em Cristo, será achada em Jesus Cristo, onde crianças serão cheias do Espírito, onde adolescentes serão cheios do Espírito Santo, onde jovens não falarão a língua do mundo, mas falarão a língua dos anjos, onde falarão no Espírito, onde pastores são comprometidos com a verdade, e se há aqui, que eu sei que há, ainda serão duplamente mais comprometidos com a excelência e pregando o Evangelho de Deus. Quando a ONG sair na rua, os filhos voltarão. É isso que eu creio. Essa é a igreja que Jesus deseja. Feche seus olhos, queremos ver a face, queremos ver a face, e quando nos encontramos com esse Deus, algo diferente acontece. Queremos ver, meu Deus, queremos ver. Há algo ainda que não entendemos, aquilo que os anjos visualizam, permita-nos ver. Comece a orar, meus irmãos, comece a orar, porque o Espírito Santo está aqui, e não é pela minha palavra, é pela palavra do próprio Deus, Ele está aqui. Nós vamos liberar o louvor aqui, comece a orar, porque o Espírito Santo está transformando vidas aqui. Queremos olhar a face, queremos olhar a face. Comece a orar, irmãos, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Esse é o tipo de igreja que Ele deseja, que só quer desejar a Ele, que só deseja a Ele. Declare isso mais forte. Só quero. Queremos te ver.
visualizar, Deus. Que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Aleluia. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Esse é o tipo de igreja. Esse é o tipo de igreja. Igreja que só quer ver a Deus. A igreja que não quer ver outras coisas, mas só quer ver a Deus. Só deseja ver a Deus. E eu não poderia deixar. Eu não poderia sair daqui sem antes perguntar. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite aqui que sentiu no Espírito que necessita verdadeiramente de andar com esse Deus e ser amado por Ele e viver para Ele? Eu quero te perguntar, há alguém aqui nessa noite? Levante sua mão. Levante sua mão que eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, eu te convido a vir aqui à frente. Vem aqui à frente que nós queremos orar. Vem aqui à frente. Pode vir. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você que está aqui nessa noite e ainda precisa de mais de Deus, levante sua mão, levante sua mão. Ainda dá tempo, vem até a frente, nós queremos orar por você. Vem até a frente, nós queremos orar por você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você não está aqui à toa. Você não veio acompanhar um familiar. Você não veio acompanhar um amigo. Você veio ser alcançado por Deus. Você veio ser alcançado por Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pastor, pode ir lá embaixo, por favor. Feche seus olhos. Elias, ora por ele aí nesse momento, irmão. Estenda sua mão aqui. Comece a orar por ele, não espere por mim. Comece a levantar um clamor. No ambiente profético, há transformação, há cura, há restauração. Senhor, cura, transforma, liberta. Pai, que o seu Espírito preencha o coração, que o seu Espírito preencha o coração, a fim de que possa te conhecer, a fim de que salvação chegue não só a ele, mas em sua casa. Abra o coração, a fim de que o Senhor faça morada, a fim de que o Senhor, assim como declarou nesse texto, não quer só manifestar-se a nós, mas quer fazer morada. Faça morada em nome do Senhor Jesus. Cure, transforme, liberta, preencha-o pelo poder que há no Senhor. Continue orando, igreja. Continue orando. Continue orando. Se você está perto de uma criança, coloque sua mão em direção a ela agora. Comece a liberar do Espírito sobre ela. Comece a liberar do Espírito sobre ela. Que crianças aqui possam ter os seus corações abertos, a fim de que contemplem o Deus verdadeiro, a fim de que sejam preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Comece a orar por crianças aqui agora. Se for seu filho, comece a liberar do Espírito Santo de Deus sobre ele. Comece a liberar a adoção de Deus sobre ele. Ah, mas ele não tem idade para se batizar ainda. Comece a entregar nas mãos de Deus, porque ele já será salvo.
Libere do Espírito, libere do Espírito. Se há um familiar seu, posicione sua mão em direção a ele agora e comece a orar. Comece a liberar de Deus sobre ele agora. Esse é o tipo de igreja, esse é o tipo de igreja que ele deseja nesses dias, que não anda em conflito, mas anda por fé, anda profetizando, anda falando de Deus, anda orando, anda buscando, anda crendo. Comece a orar: Pai, alcance minha casa, alcance minha família, que o teu Espírito flua, que o teu Espírito flua. Aleluia. E agora, como um ato de fé, começa a agradecer. Nós já vamos encerrar. Começa a agradecer: Pai, obrigado pelo teu milagre. Obrigado pelo teu milagre na vida do meu filho. Obrigado pelo teu milagre em minha vida nessa noite. Obrigado pelo teu milagre na vida de crianças aqui. Obrigado pelo teu milagre. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Quem são aqueles irmãos com vestes brancas? Quem são aqueles com vestes brancas? Quem são aqueles? São os filhos, o qual eu vos enxugarei toda lágrima, o qual viverão comigo para sempre e sempre. Eu era órfão, hoje sou filho. Será que você pode declarar isso? O Pai me adotou. Continua com suas mãos erguidas. O Pai me adotou. Essa é a igreja. Teu amor me encontrou. Nós éramos órfãos. Eu era órfão. Obrigado, meu Deus. Hoje sou filho. Continue declarando, continue declarando, continue declarando. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue declarando: o Pai me adotou. Que o amor de Deus Pai me adotou. e a virtude do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, não hoje somente, mas para todos sempre. Aquele que crê, declare: amém. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Deus te abençoe. Vá na presença do Espírito Santo, porque ainda há grandes coisas para nós.